O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que pode trazer a paz, agora, porém, está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui para aprendermos e vivermos as visitas do Senhor em nossa vida. O Senhor visita a cada um de nós quando nós viemos ao templo para buscar a sua graça e renovar a nossa vida diante dEle. Nós viemos aqui para morrer para a nossa vida. Cada vez que você vem à missa, vem para morrer. A gente vem para morrer e ressuscitar para uma vida nova. Deixar aqui, a vida velha, as misérias, fraquezas, e renascer para uma vida nova. Cada missa é uma oportunidade. A cada um de nós, Deus nos oferece esta riqueza, porque Ele nos visita. E às vezes Deus visita a gente de tantas formas que a gente não percebe. Então, quando a gente vai em Jerusalém, tem uma igreja pequena, que é na descida do morro das Oliveiras, do Monte das Oliveiras, uma descida, e que Jesus, ele ia entrar por uma porta, que essa porta hoje é chamada Porta da Misericórdia, que está fechada, Mas Jesus entrava muito por ela quando ele vinha de passar subindo em Jerusalém, quando ele rezava com seus discípulos, ele passava por essa porta, entrava muito por essa e pela porta dos leões, duas portas que Jesus entrava. E ali um dia ele parou, já chegando próximo à sua partida para o céu, chegando no final da sua vida neste mundo, queria passar pela cruz, ele chora por Jerusalém. Ah, se tu soubeste quanto foste visitada, Então tem essa igreja que chama La Plébile. Aqui ele chorou por Jerusalém. Jesus chorou porque muitas vezes nós somos visitados por Deus e não percebemos a visita de Deus. Às vezes Deus deixa a gente dar um tropeço, cair, chegar ao fundo do poço para a gente perceber as visitas de Deus. Para Ele nos curar, nos colocar de pé e devolver a vida nova a cada um de nós. Às vezes tem gente que desperta quando chega uma doença. Enquanto ele está forte, corajoso, animado, ele não percebe nada de Deus. Ele acha que é ele que está fazendo tudo. Aí vem uma doença, e aí ele tem que pedir socorro do céu. Aí desperta os olhos para o céu. Muitas vezes, alguns têm que ir para o presídio. Tem gente que encontra com Jesus no presídio. São Francisco encontrou com Jesus no presídio, não foi andando pela rua. Ele estava preso quando ele encontrou com a palavra de Deus. E o que mudou a vida dele? Mas foi lá na prisão. Enquanto ele tinha dinheiro, que ele vivia a vida dele normal, dançando, passeando, se divertindo, não encontrou. Mas na hora que ele caiu no presídio, e aí ele escutou a palavra que marcou a sua vida. Então tem gente que vai encontrar no presídio, tem gente que vai encontrar no hospital, num sofrimento, numa perseguição, numa dificuldade. E aí hoje, na primeira leitura, mostra como aquela família, a família do povo de Deus experimentou. Aqui o livro do Macabeu vai dizer deste rei Antíoco, que estava agora perseguindo o povo de Deus. E aí, Matatias estava lá. O rei ofereceu a ele ouro, poder, riqueza, bens, mas Jesus já nos orienta sobre isso, Mas o rei ofereceu para ele todo o poder.
tudo o que ele precisava, bem-estar, tudo o que é necessário para esse mundo, para que ele vivesse bem, né? Mas ele vai dar uma resposta precisa, que nós também. Porque muitas vezes nós somos tentados. Você está achando que você não vai ser tentado? Alguém vai te oferecer bens materiais. Ah, vamos para uma festa. Você vai deixar de ir na igreja para ir para uma festa. Vai deixar de ir na Semana Santa, né? Semana Santa, aí nós vamos para a praia. Fazer o que na praia? Trocou Jesus pela praia. Troca pela cerveja, troca por uma festa de casamento, troca por uma festa de aniversário, troca por um futebol, troca por um pagode, né? Troca por um funk, troca por tudo. A gente troca Jesus pelo pecado, né? Por uma miséria de um pecado, nós trocamos. Cada pecado que você comete, você está trocando a glória de Deus, a graça de Deus, a vida nova em Cristo pelo pecado. Você troca toda a riqueza de Deus que Ele te dá, a vida eterna, e você está trocando a vida eterna pela vida da morte. Troca o céu pelo inferno. A gente troca. Cada pecado nós estamos dizendo, olha, eu prefiro o inferno do que o céu. Cada pecado que a gente comete. A gente está dizendo, Senhor, eu prefiro o inferno. Prefiro, ó, cada briga, cada palavrão. Você está trocando o céu por um palavrão. Troca o céu por inferno por um palavrão, por xingar, por brigar, por agredir, falar mal, pelos vícios, né, que a gente vai adquirindo. Troca tudo, nós trocamos Deus por tudo. Hoje, esta primeira leitura está mostrando que às vezes nós fazemos desse jeito, agimos desta forma. Toda vez que você peca, você está dizendo, Senhor, eu prefiro o pecado do que a sua glória. Prefiro o inferno do que a sua glória. Prefiro. Não quero ir para o céu, não. Eu quero viver aqui como pecador. E hoje nós estamos vendo os Matatias fazer o que nós fazemos também. Me lembro que eu confessava sempre um pecado com o padre. E aí, muitas vezes, eu caía no pecado. E aí um dia eu voltei, e o padre falou, você vai ficar um mês, eu não vou te dar absolvição. Você vai ficar um mês. Todo dia você vier à missa, você vai lembrar que você trocou o pecado por causa de Jesus Cristo. Você não vai comungar, você vai ficar na missa, e toda vez que você olhar a Eucaristia, olhar a comunhão, todo mundo na fila da comunhão, e você não comungando, você vai lembrar que você trocou Jesus pelo seu pecado. E o dia que você aprender a dar valor em Jesus, na Eucaristia, na vida nova em Cristo, aí você vai deixar de pecar, e vai comungar porque você quer viver a glória de Deus. E aí eu fiquei um mês assim. Aí eu voltei lá, depois de um mês, fiquei um mês sem cair no mesmo pecado. Falei, agora eu não vou pecar mais por causa disso, não. Eu vou vencer esse pecado. Mas se eu não faço isso, se o padre me dá absolvição, eu ia voltar novamente para a vida de pecado, porque nós acostumamos com o pecado. Nós achamos que depois nós vamos encontrar padre para confessar. Esse dia eu vi uma mulher brava lá na porta do confessionário, porque encerrou a confissão. Eu vim de longe para confessar e agora não tem um padre para me atender. Eu falei, na hora que só for pecar, só pergunta se vai ter padre para te atender. Por que na hora que vai pecar não pergunta se vai ter alguém para me atender? Será que eu vou encontrar um padre para me atender? Ou eu vou morrer no meu pecado? Mas eu que troquei. Não foi o padre que mandou você pecar. Não foi Deus que mandou você pecar. Você que não teve vergonha na cara e pecou. Eu que não tive vergonha que pequei. Não é o padre que é obrigado a ficar me esperando o tempo inteiro para me atender, na hora que eu quero, no dia que eu quero, no momento que eu quero, para que eu vá para o céu. Mas eu não preciso me converter, não preciso mudar de vida. Eu troco tudo. Eu troco tudo para viver de pecado, troco o céu para viver de pecado, e eu preciso tomar consciência, e você também, nós precisamos tomar consciência que cada pecado eu estou tocando o céu pelo meu pecado. E é isso que Matatias está dizendo. Ele se inflamou de amor, ele preferiu morrer, trocou todos os bens, perdeu os seus bens, perdeu a sua casa, perdeu tudo que tinha para viver da glória de Deus. É isso que nós somos chamados. Por isso que Jesus vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Ou a Deus,
ou ao dinheiro. Você pode trabalhar, ter o seu sustento com dignidade, com honra, mas não pode trocar a glória de Deus pelo seu dinheiro, nem pelos seus prazeres pessoais, nem pela sua roupa, nem pelo seu telefone, nem pelo seu computador. Às vezes a gente troca, deixa de rezar para ficar no computador, deixa de rezar para ficar no telefone. Às vezes a gente não lembra de Deus durante o dia inteiro, porque a gente está tão preocupado com tantas coisas nossas, né, que não tem tempo para Deus. Se eu não tenho tempo para Deus durante esta vida, você vai ter tempo para ir para o céu? Você quer ir para o céu? Uma pessoa que não quer rezar, não quer ir na igreja, não quer ler a palavra de Deus, não quer viver as coisas de Deus, quer ir para o céu, gente? Lógico que não. Se eu quero ir para o céu, eu vou me esforçar. Jesus fala, fazei todo o esforço possível para entrar no reino do céu. Porque a porta tem que passar pelo coração de Jesus. Você tem que ter um coração segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Hoje o Senhor está trazendo a gente de volta. Jesus está dizendo, olha, eu choro quando você peca. Eu choro quando eu vejo você caminhando para uma vida de destruição e perdição. Deus está sempre olhando para nós e buscando a gente de volta para o céu. O seu lugar é o céu, o meu lugar é o céu. Mas queira ir para o céu. Esforce. Não troque Deus pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Que Deus hoje nos dê a graça, que o Espírito Santo nos ilumine, para a gente viver esta graça de cada dia.